Lembra que atendimento ao cliente por telefone, ele passa por antes de ser atendimento por telefone, ele é atendimento. Entende? Então, existem princípios que vão funcionar em qualquer tipo de atendimento, mas principalmente princípios que funcionam para a vida, que funcionam para as relações, ok? E aí eu quero começar com essa frase aqui, olha. Só existe um chefe, o cliente. Ele pode demitir todas as pessoas da empresa. Algumas, gente, sim ou não? Algumas pessoas, sim ou não? Não. Todas as pessoas. Desde o presidente do conselho até o financeiro. Simplesmente levando dinheiro para gastar em outro lugar. Vocês sabem de quem que é essa frase? Vai lá, essa frase é do Sam Walton. Sam Walton foi o fundador do Walmart. Conhece o Walmart? Hã? É uma lojinha ali no mercadinho ali da esquina. Ali. E ele começou de fato como mercadinho da esquina. Mas é uma empresa que é referência mundial. E ele traz essa frase no livro que conta a biografia dele. Existe só um chefe. Só um chefe. No final das contas, quem manda em tudo é o cliente. Significa que o cliente tem sempre razão? Sim ou não? Não. Mas o cliente é a razão. Se o cliente não tirar dinheiro para colocar, não tem dinheiro para pagar o seu salário no final do mês. É por causa dele que a empresa existe. A empresa existe para atender uma necessidade, uma demanda, uma expectativa do cliente. Agora, vamos lá. A empresa ela precisa estar o tempo inteiro trabalhando para garantir que o cliente esteja satisfeito, sim ou não? Afinal de contas, cliente satisfeito é sucesso garantido, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Não. Na década de 50, 1950, vocês lembram da Xerox? A Xerox era líder mundial no mercado dela. A Xerox era líder mundial no mercado dela. Quando foi andando para os anos 80, 90, a Xerox começou a perder participação de mercado, perder clientes assim adoidado, muito cliente. E a Xerox sempre fez pesquisa de satisfação, sempre fez avaliação da satisfação do cliente em relação ao produto. E todas as avaliações diziam que os clientes estavam satisfeitos. Todas as notas dos clientes eram positivas e ainda assim a Xerox perdendo participação de mercado. Sabe por que isso acontece? Porque a satisfação do seu cliente não garante seu sucesso. Aliás, se o seu cliente estiver satisfeito, você está correndo um sério perigo. Duas coisas movem o ser humano. A busca do prazer ou a fuga da dor, ok? O cliente de vocês, ele veio ser cliente de vocês porque ou ele tinha um problema ali que ele precisava resolver, e falou, vou buscar a JM Sistemas porque eles vão resolver o meu problema. Ele tem uma dor que fez com que ele viesse parar aqui, entende? Ou a busca do prazer, que é, cara, eu tô tranquilo aqui, tô satisfeito e tal, mas tem um negócio ali que pode ser ainda melhor, então eu vou. Vocês estão entendendo? Se o seu cliente está satisfeito o tempo inteiro, se o tempo inteiro o seu cliente está satisfeito, provavelmente ele vai ter tempo para olhar para o mercado e achar concorrentes. E pode ter certeza, ele vai achar alguém melhor. Então o ser humano ele não foi feito para estabilidade. Se o seu cliente tiver o tempo inteiro ali, numa zona de satisfação só, ou só de insatisfação, ele vai sair e procurar outro lugar. Para garantir o seu sucesso de verdade, você precisa superar a expectativa do cliente. Em determinados momentos, você precisa fazer com que o seu cliente diga, uau! Você precisa fazer o seu cliente falar, caraca, velho, que negócio é esse que o Thiago fez? Cara, esse pessoal da JM Sistema é top demais. Entende? Só que não pode ser o tempo todo também. Porque se você fica o tempo todo só lá em cima, na emoção lá em cima, o seu cliente acostuma. E aí ele volta a ter a estabilidade. Vocês estão entendendo? Então aquilo que antes para ele era um uau, deixou de ser uau. Agora é a expectativa. Ele já setou a expectativa lá em cima. Você vai ter que fazer algo maior ainda para surpreender. Para a dopamina parar de fazer efeito. Exatamente isso. Então você precisa gerar picos de emoções no seu cliente. Fazer com que, de vez em quando, sabe? De 3 em 3 ligações,
ou a cada 4 ou 5 contatos com o cliente, fazer com que o cliente se surpreenda, fazer com que o cliente diga, caraca, esse povo é muito doido, esse pessoal é muito legal. Vocês estão entendendo? Superar a expectativa do cliente garante o seu sucesso. E aí, superar a expectativa está relacionado a fazer o algo mais. Você tem que fazer o algo mais. Tem que fazer um pouco mais do que o esperado. Tem que fazer algo além daquilo que o cliente já esperava. Tem que fazer algo além do que já estava no contrato. Você tem que fazer algo mais. Eu estou falando aqui do cliente, mas quem aqui é casado? Se você não estiver fazendo algo mais, está abrindo brecha para o seu marido ou para a sua esposa olhar para o mercado. E a concorrência é grande. Quem tem filhos? Vocês dois, né? Tem que fazer algo mais. A maioria dos filhos, olha só, hoje a gente vê uma juventude, muita gente se envolvendo com drogas, pornografia, sexo precoce, exatamente porque faltava em casa o algo mais. Quando falta o algo mais, você abre espaço para que ele comece a buscar alternativas lá fora. Tem que ter o algo mais. Vocês estão entendendo? De vez em quando, tem que surpreender. Tem que mandar uma mensagem diferente, entende? Ô fulano, estava pensando em você hoje. Estou passando aqui só para dizer que você é muito especial para mim. E que eu desejo que o seu dia hoje seja um dia incrível. Custa, gente, fazer isso? É caro? Faz diferença, sim ou não? E se você fizer isso para o seu cliente? E se você fizer isso para o seu cliente? Vai fazer diferença quando ele ligar para você? Será que ele vai, quando ele ligar para você, que ele estiver lá cheio de coisa na cabeça, será que ele vai ligar para você com um tom diferente? Será que ele vai pensar de direito no jeito que ele vai falar com você, que ele vai te tratar? Se você constrói uma base forte de relacionamento com os seus clientes, se você constrói uma base forte de relacionamento com as pessoas com quem você trabalha, o seu trabalho vai ficar muito mais leve, porque você tem relacionamento. Você já gerou depósito. É como se você abrisse uma conta. Cada pessoa nova que você conhece, você abre uma conta bancária. E aí, tem gente que nunca deposita nada na conta bancária. E depois quer fazer saque, entende? Tem gente que não deposita nada no casamento e quer fazer saque toda hora. Ei, meu amigo, vai ficar no vermelho, não dá, a conta não bate, entende? Você pode até conseguir sacar, mas o cheque especial, o juro é alto, eu te garanto, viu? Cheque especial, o juro é gigante, meu amigo. Você vai dar conta de aguentar a pressão depois? Para suprir aquilo que você pegou sem fazer depósitos antes? Então você precisa começar a fazer depósito nos seus relacionamentos. No relacionamento com o cliente, você precisa começar a fazer depósito, precisa começar a depositar atitudes positivas que gerem crédito para você. Para quando você precisar, cara, eu não consigo atender a sua demanda nesse tempo. O cliente vai olhar com um jeito diferente porque você já tem crédito. Quando o cliente vier com um problema muito grande, cara, ele vai pensar de um jeito diferente porque ele tem um gatilho de reciprocidade ativado ali. Ele está devendo algo para você porque você fez algo para ele antes que ele nem pediu. Vocês estão entendendo? Esse nível de atenção, esse nível de cuidado, gente, isso não é coisa de outro mundo, é a coisa mais simples do mundo. É sobre relacionamento e talvez esse seja o grande quê da questão. As pessoas hoje estão esquecendo como se relacionar com outras pessoas. As pessoas estão esquecendo como que se relaciona. E quando você perde o feeling, você desaprende como relaciona, você desaprende também como que você tira o melhor das suas interações sociais. Está fazendo sentido, gente, o que eu estou dizendo? Então tem que ter o algo mais. Olha isso aqui. Venda, 70% das rejeições dos clientes em relação à venda é por atendimento. Não é pelo preço, não é pela qualidade, é puramente pelo atendimento. 70% dos clientes, gente, 70%. Eu estou falando de cada 10 clientes, 7 deixam de comprar por causa do atendimento. 68% das pessoas não voltam mais, não voltam à empresa por falta do algo a mais. Por falta dessa
de algo que supere a expectativa dele. E que muitas vezes não é uma coisa de outro mundo. Eu volto a falar, você não precisa estender um tapete vermelho, soltar fogos de artifício, contratar um locutor que vai chamar o cliente pelo nome, entende? Você não precisa pintar a fachada de dourado, não precisa dessas coisas. Às vezes é algo a mais. O bom dia, senhor fulano de tal. Às vezes poxa, seu óculos é bonito, onde você comprou? Em Aparecida de Goiânia? Que bacana, você tem muito bom gosto, viu? Obrigada. Mudou ou não mudou? Vocês viram no semblante dela? Vocês viram? É difícil fazer isso, gente? Para 53% dos consumidores, o atendimento é o maior responsável pela fidelização. É o que mostra um estudo de 2022 aí, que foi feito pela Ribot. Ela fez um estudo com o comércio e demonstrou isso. Olha só, para mais da metade dos consumidores, talvez ele aceita pagar um preço mais caro, ele aceita até esperar um prazo maior para ter o produto ou para ter o serviço, entende? Ele aceita ir para uma empresa menor, mas ele não abre mão da qualidade no atendimento. Ele aceita outros fatores, ele até releva outros fatores, tá? Presta atenção, não estou dizendo que isso deve existir, ok? Óbvio que a empresa ela sempre vai buscar entregar o melhor. Então, a melhor qualidade, o melhor serviço, o melhor tempo de resposta, ela vai buscar entregar o melhor preço, mas em um cenário competitivo, mais da metade dos consumidores aceitariam relevar outras questões por ter um bom atendimento. Nós, seres humanos, somos marcados pelas nossas memórias. E as nossas memórias são registradas com emoções, ok? Para cada memória fica uma emoção. A percepção de satisfação do cliente, muitas vezes não está nem na solução que você deu, mas sim na forma como ele se sentiu. Eu fui para São Paulo essa semana e foi muito legal, porque eu tive duas experiências assim, muito, muito próximas. Eu peguei Uber 2 dias, e nos 2 dias eu peguei carros novos, que é raro de ver, né? Carros novos, os carros novos, bem limpinho, cheirosinho, o vidro fechado, ar-condicionado ligado. O primeiro era um Polo, o segundo era uma Nissan Kicks. No Polo, o cara que me atendeu, ele foi tão gentil, ele foi conversando comigo durante o caminho, ele é de São Paulo, perguntou sobre Goiânia, como é que é Caldas Novas, e não sei o que e tal. E a gente teve uma conversa tão agradável que eu não vi chegar no lugar. No segundo, eu até tentei puxar um papo com a mulher, mas a mulher fechada, brava, e ela dirigia bem, mas xingando o pessoal do trânsito, nervosa. Uma mulher estava ranzinza, de cara fechada, não conversou direito comigo. Aliás, ela não foi mal educada, ok? Não foi mal educada comigo, não, de jeito nenhum. Em momento nenhum. Mas a experiência, cara, o fato de eu estar ali dentro do carro, o trânsito, aí eu olhava pro relógio, vai me atrasar, entende? Eu comecei a ficar aflito pela situação. O outro foi, cara, eu nem vi chegar no lugar, porque eu me senti confortável, eu me senti bem. Vocês estão entendendo? Então a experiência do cliente está relacionada à forma como ele se sente. Qual que é a experiência do cliente quando ele conversa com você? O cliente que conversa com você no seu dia a dia, ele sai mais feliz ou mais triste? Ele tem um sentimento de esperança ou um sentimento de perda, de dor, de insatisfação, de medo? Vocês estão entendendo que eu não estou falando sobre negócios, né? Eu estou falando sobre você. Falando de legado, de propósito. Você não tem controle sobre quantas interações você vai ter com a outra pessoa. Você nunca tem esse controle. Você tem aproveitado as oportunidades de interação que você tem para construir o seu legado, tornar aquela interação positiva, gerar uma experiência transformadora para as outras pessoas, fazer com que as pessoas se lembrem de você de forma positiva, porque isso fala do crédito que você está acumulando na vida. Entende? Isso fala da sua carreira, do seu nível de empregabilidade. Poxa, se eu estou construindo uma base aqui, eu trabalhei na Stone 2 anos e meio.
E desses 2 anos e meio, mais ou menos 1 ano e 6 meses, mais ou menos, eu passei na rua, fazendo visita porta a porta. E, cara, eu falei com quase 2.000 empresários ao longo desses 2 anos. Quase 2.000 empresários. A pergunta que fica para mim é, cara, desses 2.000 empresários que eu falei, quantos deles vão ter uma memória positiva em relação a mim? Se ele encontrar alguém que me conhece na rua, fala assim, você é parente, você é amigo do Frederico, conhece o Frederico? O cara vai falar assim, pô, o Frederico é um filho da mãe, rapaz. Que não quer ver que... Não, aquele cara, entende? Ou será que eu vou ter uma legião de pessoas que vai falar bem de mim, que quando elas verem meu nome, falam, não, aquele cara ali é legal, ele é gente boa, pode confiar nele. Vocês estão entendendo? Isso é sobre empregabilidade, é sobre legado, é sobre propósito e é sobre o impacto que você gera com o seu trabalho. Falei para minha esposa assim, amor, ela mandou mensagem no WhatsApp. Amor, quando você estiver vindo embora, passa na farmácia e compra para mim o meu absorvente. Ok, amor, tudo bem. Aí, eu cheguei em casa sem o absorvente. Você passou na farmácia? Ih, amor, esqueci. Mas da próxima vez você me manda no WhatsApp que eu lembro. Que é na correria e tal. Ok. Ela tinha uma expectativa? Sim ou não? A expectativa dela foi atendida? Sim ou não? Então a experiência foi positiva ou negativa? Logo a satisfação dela é negativa também. O nível de satisfação dela fica baixo, ok? Agora, é aniversário da minha esposa. Eu até levantei de manhã, dei um beijo nela, dei os parabéns, ok? E fui para o trabalho. Normalmente saio do trabalho às 18, chego em casa às 19. Mas nesse dia, surgiu um monte de coisa, o trabalho atarefado, e eu fui chegar em casa 8h30 da noite. Ela tinha uma expectativa, sim ou não? A experiência que eu gerei para ela gerou um saldo positivo ou negativo? Estourou o limite, não foi? Você depositou antes, né? Essa é uma boa. Se eu tinha depósito antes, ok. Mas de qualquer forma, olhando para a experiência, para aquela experiência em si, o resultado foi positivo ou negativo? Negativo, ok? E bem negativo, concorda? Ok. Talvez não desse para comprar um presente, mas pô, um chocolate da Cacau Show não custa, entende? Passar na floricultura ali, não dá para comprar um buquê? Compra uma rosa, não é não? Compra uma rosa. Não é verdade? Agora imagina só, meu filho, quarta-feira, final de semana, ou meio de semana, quarta-feira, algo totalmente assim. Um dia que eu saí, tinha ido ao médico, e eu decidi buscar meu filho na escola. E ele não esperava, eu cheguei lá, 5 horas da tarde. Oi, filhão, tudo bem? Papai veio buscar você hoje na escola. Ele esperava por isso, sim ou não? Não. Ele não esperava, então isso já gerou uma experiência positiva, sim ou não? Mas mais que isso, o papai hoje vai sair com você. A gente vai no shopping. Vai no restaurante que você gosta e vai fazer o que você quiser. Você quer fazer o quê? Você quer ir no parque, quer ir no cinema? Onde você quer ir? Vai sair pulando, eu amo meu pai, eu amo meu pai, eu amo meu pai. Vocês estão entendendo? Porque a expectativa dele era baixa. Ele nem esperava que eu ia buscar ele na escola. Mas eu, além de buscar ele na escola, eu ainda levei ele para passear, fui no restaurante que ele gosta e levei ele para fazer alguma coisa que ele gostaria de fazer e eu estava junto com ele. Isso gera um boom, um up de expectativa lá em cima. Vocês estão entendendo? Olha para o seu cliente. O cliente liga para você, muitas vezes a expectativa do cliente é muito menor do que você imagina. Só que o grande problema é que na maioria das vezes você não identifica qual é a expectativa do seu cliente. E aí eu vejo muitas empresas que às vezes fica tentando, cara, criar um mundo para satisfazer o cliente, não consegue, porque aquele básico que o cliente queria, eles não fizeram. Não é verdade? O basiquinho que o cliente queria, eles não fizeram. Então, eles fizeram um monte de coisa, criou uma baita experiência, mas que não valeu nada para o cliente, porque o que era principal não foi feito.
Então, vale a pena você fazer a mais? Sim, mas primeiro satisfaça o que o cliente quer. Você sabe quais são as expectativas do seu cliente a respeito de você? Você sabe o que é esperado de você no seu trabalho? Você sabe o que é essencial para que o seu cliente diga assim, cara, valeu a pena ter feito negócio com o Thiago? Valeu a pena ter feito negócio com o Matheus? Você sabe o que, de fato, o seu cliente busca em cada interação com você? Essa percepção de qual é a necessidade do cliente é o que vai ajudar com que você tenha uma percepção de qualidade muito maior da parte do seu cliente. Vamos falar de qualidade. Imagina que o Renato e a Madalena, eles, cara, tinha muito tempo que eles estavam planejando as férias dos sonhos deles. Eles compraram um pacote, tá tudo certo para eles passar 15 dias num resort extraordinário na beira da praia. E tá tudo muito lindo. Eles já organizaram a mala, pegaram o carro, botaram na estrada e estão indo. Felizes na estrada, cantando, os meninos brincando atrás, música alta, todo mundo cantando. Aquela beleza. Vocês conseguem imaginar isso? Família de margarina, feliz na estrada, viajando, um pôr do sol lindo, os meninos brincando atrás, música alta no carro e todo mundo cantando. Aí o Renato, dirigindo ali, de repente, bateu a roda num buraco, furou os 2 pneus. O dianteiro e o traseiro. Aí ele desceu, olhou, cara, e agora? Como é que vai fazer, hein? Nossa, e já é final de tarde. Como é que eu vou fazer agora? A estrada já estava vazia, não tinha muito carro passando. E ele olhou logo à frente e viu uma pousada. Uma casinha ali, com uma plaquinha de pousada. Pronto, é a salvação. Vou encostar ali, pedir ajuda, a gente dorme por aqui mesmo, amanhã a gente chega no nosso destino. E todo mundo concordou, assim eles fizeram. Chegou lá, a pousada é um ambiente muito simples. Casinha de família, sabe? Na beira da estrada, que é pessoal bem pacato, bem simples, acolhedor, da roça. Aí vem a Dona Maria, atende eles, tudo bem com vocês? Limpando a mão aqui com avental, sabe? Limpando a mão com pano de prato. Tudo bem com vocês? Estava ali na cozinha, arrumando as quitandas para o café da manhã, de amanhã. Como é que vocês estão? Vocês estão indo para onde? E aí ele contou a história e tal. Nossa, vocês deram sorte, viu? Porque está tendo um evento aqui na cidade e, nossa, a pousada está cheia. Mas por sorte ainda tem um quarto. Eu vou organizar ali para vocês. Pode ficar à vontade aí, eu vou ali organizar. E ela vai lá dentro, volta, chama eles. E quando eles entram, um quarto bonitinho, arrumadinho, muito simples, mas tudo muito limpo. A roupa de cama limpa, bem cheirosinha. Uma coisa bem simples, mas muito acolhedora. Eles passam a noite. No outro dia, eles levantam de manhã e falam assim, bom, agora precisa resolver o problema do pneu, né? E aí, ele levanta, vai lá na cozinha tomar café da manhã e quando ele está tomando café da manhã, vem o seu João de lá para cá. O seu João, esposo da Dona Maria. Ele fala assim, meu filho, tudo bem? Vocês dormiram bem? Como é que foi a noite aqui? Nossa, que bom. Deixa eu falar, eu tomei a liberdade, vocês estavam dormindo, eu não quis incomodar vocês, mas eu tomei a liberdade, fui lá na rua cedo, buscar uns trem para merenda, e aí eu tirei as rodas do carro, vi que estava furado, eu levei e já consertei. O menino está montando lá para a gente de volta, tá? Então, vocês não reparam não, é porque vocês estavam dormindo, eu não quis acordar vocês. Rapaz, esses caras é fora da curva. Olha que coisa maravilhosa. Aí ele pegou, falou, não, tudo bem então. Aí tomou o café da manhã, despediram, fez o check-out ali, montou no carro e foi embora. Seguiu viagem, partiu. E aí, 3 horas depois, eles chegam no destino dele, um hotel lindo, maravilhoso, um resort encantador na beira da praia, era tudo que eles esperavam. Tudo que eles imaginaram, tudo que eles idealizaram e sonharam. O pessoal muito educado, elegante, bem vestido, um ambiente aromatizado, uma decoração, uma paisagística assim fabulosa. E aí, quando eles vão indo para o quarto, antes de ir para o quarto, o pessoal apresenta o hotel para eles e mostra o deck da piscina, a sauna. E eles falam, cara, vai ser ótimo aqui, 15 dias nesse lugar vai ser lindo, maravilhoso. Eles sobem para o quarto e o quarto é amplo, uma cama gigante, king,
com aquelas coxas de 1.500 fios que não dá nem para saber direito quanto que custa. A coisa mais linda, bem decorada, um ambiente maravilhoso. E aí, quando a Madalena entra no banheiro, o banheiro também muito limpo, tudo bem organizadinho, e tinha de tudo. Ali tinha shampoo, tinha condicionador, tinha alguns mimos ali, sais para banheiro. Era uma coisa fantástica. Cara, que negócio lindo. Ele já começou a achar que era muito barato pelo que eles pagaram, pelo que eles estavam recebendo. E aí, quando a Madalena entra no banheiro, ela olha no ralo e tem uns fios de cabelo no ralo. E um sabonetinho usado em cima da saboneteira. A pergunta é, em qual dos dois o cliente teve uma experiência melhor? Qual dos dois teve mais percepção de qualidade? No primeiro ou no segundo? O fio de cabelo já começa a levantar questões. Cara, será que eles trocou a roupa de cama? Será que a toalha está limpa? Sim ou não? Sim. Quem dormiu aqui? Será que eles organizaram? Vocês entendem? Porque a expectativa era alta. A expectativa alta faz com que a percepção de qualidade ali seja afetada por coisas pequenas. Mas tem algo a mais também. No outro, eles queriam um lugar para dormir. O cara trocou o pneu para eles, velho. O cara, ele só queria um lugar para dormir. Ele teve um lugar para dormir, era acolhedor, um bom atendimento, entende? Confortável. Limpo. Ele nem perguntou o preço. Ele tinha que dormir mesmo. Mas o cara trocou o pneu para ele. O que ele esperava foi atendido, entende? A segunda experiência, cara, fantástico, fabuloso, tudo muito lindo. Algumas coisas até mais do que esperava. Mas uma coisa que eles esperavam muito simples não foi atendida. E aí essa coisa pequena, muito simples, coloca em xeque todo o resto. Começa a despertar a atenção para buscar defeitos onde não existia. Tudo isso são fatores que poderiam gerar uma quebra de expectativa. Compreende? Porque, poxa, se lá naquela pousadinha o pessoal, é óbvio que com uma proporção diferente, porque a expectativa é diferente. Vocês entendem? Mas o nível de atenção, de cuidado, o que você espera é isso. E é isso que você também precisa levar para o seu cliente. Existe uma diferença entre tratamento e atendimento. Quem sabe qual que é a diferença de tratamento para atendimento? Tratamento é exatamente isso que vocês disseram. É como eu trato, como eu lido com a pessoa, como eu sirvo, se eu olho no olho, se eu não olho, se eu pego na mão, se eu não pego, entende? Se eu sou mais formal, mais seco, ou se eu sou mais empático, mais comunicativo, entende? Atendimento é atender ao quê? A expectativa do cliente. Atendimento é atender a expectativa do cliente. Eu posso ter um excelente tratamento sem ter um atendimento. É o caso do hotel, entende? É o caso do hotel. Eles tiveram um excelente tratamento. Trataram com cordialidade, com respeito, fizeram o que precisava ser feito, cumpriu os processos, mostrou o hotel para a pessoa, apresentou, deixou ela à vontade, mas algo que o cliente exigia não foi atendido. Então, se não foi atendido a expectativa do cliente, se não houve solução para o problema, eu vou até tirar essa questão da expectativa, porque às vezes o cliente cria expectativas irreais, né? Às vezes o cliente cria expectativas que são desalinhadas. E aí, dentro do nosso papel também, é importante esse alinhamento de expectativas, né? Mostrar para o cliente, peraí, o que você está pedindo, cara, é algo que está fora do escopo, a gente não tem como fazer, não dá para fazer. E conscientizar o cliente disso. Às vezes a gente precisa fazer isso. Mas aquilo que é a necessidade precisa ser atendido, entende? Então, essa é a diferença de atendimento e tratamento. Tratamento é a forma como eu trato, como eu lido. Atendimento é resolver o problema. Se eu resolvi o problema, cheque para o atendimento. Se eu não resolvi, se o problema não foi resolvido, atendimento foi ruim. Entendeu? Fez sentido? E aí ter essa clareza da diferença de tratamento e atendimento faz com que você tenha é importante porque você tenha essa percepção de que, cara, não adianta você tratar o cliente bem se você não resolver o problema. Mas da mesma forma, não adianta você resolver o problema tratando o cliente de qualquer forma.
A sua comunicação não verbal, ela diz muito dos seus resultados. O que você tem comunicado no seu dia a dia? Dúvida, raiva, alegria, tristeza, indiferença, disponibilidade, afetuosidade? O que é que você tem comunicado? O que você está comunicando agora? O que você está comunicando agora? A conferência do relatório. Só que na forma que eu fui ligar para a pessoa, a interpretação que eu tive foi totalmente diferente. Então, assim, a forma de eu interpretar o nome da pessoa, que nem o Washington, que a menina ficou na mente. O que eu fiz? Eu liguei para a cliente e falei para a cliente, fulano, eu gostaria de pegar referência de fulano de tal. Ela falou, tudo bem, eu sou a mãe dele, só que era 2 irmãos. Dois irmãos, um estava na minha frente e o outro não estava. E nisso eu conversando com a cliente, não, quem é? Eu falei o nome, a pronúncia do nome do irmão, só que não era o que estava na minha frente, que os nomes dele eram parecidos. E ele tá aí? Eu disse, tá aqui na minha frente. Aí deu um feedback, ensinamento da cliente, mas ele tá aí mesmo? Eu disse, tá, ele tá aqui na minha frente. Aí ela falou assim, não, ele morreu. Nossa. E eu peguei e desliguei o telefone. Doido. Eu não tive reação nenhuma nesse momento. Nesse dia eu não quis telefone. Foi. Misericórdia. Sério. Você tá doido. Foi a interpretação, porque a forma, vamos dizer assim, a comunicação confusa trouxe para ela um reflexo do passado para ela naquele presente momento. E de dor, né? E aí, bom esse gancho que ele trouxe, porque é o seguinte, muitas vezes a comunicação confusa, ela fica confusa não pela palavra que é dita, mas pelo contexto e a forma como você entrega a mensagem. Em 1948, se não me engano, não, 1967, está ali. Albert Mehrabian, ele fez um estudo e ele identificou que 93% da comunicação, 93% do resultado da comunicação não vem da palavra dita. As palavras, o que você fala, as palavras que você usa, ela tem um impacto só de 7% na comunicação. Todo o restante é o tom de voz e a sua linguagem não verbal, a sua comunicação corporal. Aí você fala assim, não, Frederico, mas eu atendo por telefone. Né? O cliente não me ouve, não me vê, ele só me ouve. Mas acredite que a sua entonação de voz, a energia que sai na sua fala, ela é totalmente diferente de acordo com a sua postura. Ok? Totalmente diferente de acordo com a sua postura corporal. Se eu estou falando com o cliente sentado assim, o nível de compressão no abdômen e no pulmão, no diafragma, é totalmente diferente de quando eu sento com ele, quando eu falo com ele assim. Para o cliente, já viram uma pessoa que é cega? Vocês já perceberam que ela desenvolve os outros sentidos? A audição dela fica muito aguçada, o tato dela fica muito aguçada. Ela consegue perceber se alguém passou perto dela pela oscilação do vento, ela consegue perceber as pessoas perto dela, ela consegue perceber muitas coisas assim, mesmo sem ter a visão. Por quê? Porque os outros sentidos ficam mais aguçados. Da mesma forma na ligação. Se a pessoa não está tendo contato visual com você, mas na cabeça dela ela está criando uma imagem daquilo que ela está ouvindo. Ok? Nós, seres humanos, nós construímos o mundo através de imagem. A nossa mente, ela funciona por imagens. Então eu converso com o fulano lá, que eu não conheço, nunca ouvi falar, da primeira vez, liguei lá no Nubank. Preciso resolver um problema no meu cartão aqui, alguém está me atendendo? Na minha cabeça eu começo a criar a imagem daquela pessoa, que muitas vezes não é real, pelo tom de voz, pela impostação da voz, pelo timbre da voz. Por tudo isso eu começo a criar a imagem da pessoa. Pelo ritmo da fala, pelo nível de energia, se ela fala mais pausado ou se ela fala mais acelerado, se ela fala num tom mais alto, se ela fala num tom mais grave. E a forma como você senta, a forma como você, se você está sorrindo, se você está mascando chiclete, se você está... Tudo isso sai do outro lado. E tudo isso gera experiência. A forma como você fala, alô fulano de tal, bom dia.
Ou você fala, alô, fulano de tal, bom dia. Muda ou não muda? Você fala, bom dia. O que eu posso te ajudar? Oi. Pode falar, estou ouvindo. Tá, primeiro me diz quem é você. Deixa eu entender. Tem ou não tem esses? Ou eu estou inventando aqui? A forma como você senta, a forma como você se posiciona, o seu nível de humor sai na fala. Ok? Eu trabalhei na Stone. A Stone, pra mim, cara, é uma referência nessa parte de atendimento por telefone. A Stone tem um RC. O RC é a parte que cuida do suporte, do atendimento aos clientes por telefone. Hoje deve ter umas 3.000 pessoas no RC da Stone. E sabe o que a Stone mais fala no RC? Ela fala do sorriso na voz. Porque se você sorrir, mesmo se você estiver num dia estressante, num dia difícil, seu cérebro libera ocitocina e serotonina. Isso faz com que haja uma descarga de hormônios em você que gera bem-estar e uma sensação de satisfação maior, ok? É óbvio que não adianta você sorrir. Se eu sorrio assim, é uma coisa. Se eu sorrir assim, é outra coisa. Se eu sorrir assim, é outra coisa, porque o meu cérebro entende o conjunto. Ele vai descarregar hormônios diferentes. Ele vai descarregar a serotonina? Vai. Mas ele vai me gerar um sentimento de insatisfação, de tédio, entende? De incoerência, deboche, exatamente, deboche, sarcasmo, ironia. É isso que você quer passar para o cliente? Não. Então eu preciso trazer uma comunicação congruente. Eu trago sorriso? Trago sorriso na voz, mas eu trago uma postura corporal que seja condizente também com aquilo que eu quero expressar para o cliente, ok? Isso sai na voz, gera impacto na forma como você atende o cliente, mas sabe o que é melhor? Gera impacto na forma como você lida com o seu trabalho. Faz com que seu dia seja mais leve. Você vai lidar com o cliente satisfeito e você não vai levar isso para casa, não vai levar para o pessoal, nem vai ficar afetado emocionalmente por causa do cliente que estava ranzinza. Pelo contrário, você vai poder contagiar, porque é uma troca, tá? Toda vez que você atende um telefone, tem uma troca de energia. Você passa um pouco da sua energia para ele e ele passa um pouco da energia dele para você. É lógico que depois de um atendimento para um cliente que estava muito zangado, cara, você vai sair com a energia um pouco mais baixa, ok? Você vai sair da ligação com a energia um pouco mais baixa. Agora, se você já entrou na ligação estressado com energia baixa, qual que vai ser o resultado? Aí tem uma troca, um estressado de cá, outro estressado de lá. A troca vai ser muito positivo com positivo, né? Positivo com positivo. Então, vai dar ruim. Então, você precisa gerenciar a sua comunicação do lado de cá, porque você já sabe que dificilmente seu cliente vai conseguir fazer isso do lado de lá. Se o cliente está ligando principalmente para o suporte, é porque tem alguma demanda, tem algum problema para resolver. Então, poxa, eu preciso fazer do lado de cá o meu papel, o meu dever de casa, para botar minha energia lá em cima. Quando o cliente ligar, eu já atendo. Bom dia, senhor fulano, tudo bem com o senhor? Ele está puto da vida lá. Mas o fato de eu ter atendido ele com um sorriso, com alegria, vai fazer com que haja uma troca positiva. Vai fazer com que ele receba um pouco da minha energia positiva e ele vai baixar a bola um pouquinho, entende? Eu vou ficar um pouco mais, talvez um pouco mais agitado com a ligação dele, mas no final da ligação eu vou conseguir sair muito mais tranquilo para o próximo atendimento. Aí eu vou lá no banheiro, pego uma água, respiro fundo, sorriso no rosto, bora para o próximo atendimento. Olha, 10% é o que as pessoas fazem com você. 90% é o que você faz a respeito daquilo, a respeito do que as pessoas fazem. As pessoas podem te trazer um monte de carga, um monte de demanda, um monte de coisa, um monte de problema, um monte de estresse. Mas isso é o que as pessoas fazem. O que vai definir de fato como você vai estar e como você vai se sentir é o que você escolhe fazer diante daquela situação. Se você vai escolher entrar na vibe do pessimismo, da reclamação, do negativismo, da choramingueira, da lamentação, do estresse, da ansiedade, ou se você vai trazer para você uma atitude positiva diante daquela situação, fala, cara, beleza, aconteceu, relaxa, deixa eu respirar fundo aqui, bota o sorriso no rosto, levanta a cabeça, dá 1 minuto, ok? Às vezes você vai precisar de um tempo a mais. Dependendo da ligação, é muito estressante, cara. Vai sair piado mesmo. Você vai precisar de 1 minuto, ou 2 minutos, ou talvez 5 minutos.
para poder se recarregar para a próxima ligação. Entende? Só que é muito melhor você fazer isso do que você ir acumulando estresse ao longo do dia. Aí vai chegar no final do dia, você vai precisar de 1 hora de meditação, de oração, de reza, de relaxamento para poder compensar toda a carga de estresse que você foi acumulando. Se você vai ao longo do seu dia trazendo ali frações de 30, 40, 1 minuto, cientificamente é comprovado que 1 minuto com peito aberto, sorriso no rosto, já muda totalmente seu estado emocional. 1 minuto. Todo atendimento ele tem etapas, ok? Ele tem etapas que acontecem, na maioria das vezes, naturalmente. Eu consigo gerenciar essas etapas entendendo de forma consciente em que momento do atendimento eu estou e o que é necessário para aquele momento. Porque o que é necessário no momento pode ser não ser necessário no outro. E muitas vezes, durante o atendimento, a gente se enrola muito em algumas etapas porque a gente não fez bem etapas anteriores. Entenderam? Muitas vezes no atendimento você se enrola em algumas etapas, algumas coisas você trava para conseguir resolver porque você não fez bem o trabalho nas etapas anteriores. Quando você pula etapas durante o atendimento, poxa, eu tenho a parte ali do atendimento onde eu vou coletar informações do cliente, onde eu vou entender o problema dele. Se eu passo por essa etapa muito rápido, querendo já ir para a solução, é muito provável que na hora que eu gerar a solução, não vai ser a solução que o cliente quer ou que o cliente precisa, ou eu vou ter que voltar lá atrás para entender melhor o problema do cliente. Então eu fico perdendo muito retrabalho, muito tempo indo e voltando de uma etapa para outra. Segundo, é uma oportunidade para a empresa de reforçar aquilo que ela já vem fazendo ou criar uma experiência diferente se é essa a necessidade do momento, entende? Então o primeiro contato é fundamental nesse momento que você consiga causar uma boa impressão no cliente. É muito importante que o primeiro impacto, o primeiro oi, bom dia, olá, tudo bem? É muito importante que nos primeiros segundos ali, os primeiros momentos da conversa, seja muito positivo. Por quê? Porque isso vai determinar o tom e o ritmo do restante da conversa. Se você entra na conversa já com um tom errado, provavelmente vai ser a conversa tende a ir para um lado errado, entende? Se você já entra na conversa já causando aquela situação de desconforto, é muito provável que o resto da conversa também vai na mesma linha do desconforto. Você pode até reverter, dá para reverter, mas dá um trabalhão reverter o negócio depois que já começou. Entende? Depois você criou a primeira impressão, para criar a segunda, para conseguir construir a segunda, é muito mais desafiador. Dizem que a primeira impressão é que fica. Eu não concordo com isso. Eu também não. A que fica, na verdade, é a última impressão. Entende? A impressão que fica é a última, não é a primeira. Mas dificilmente você vai ter a oportunidade de causar uma segunda boa impressão se você não causou uma primeira boa impressão antes. Então a primeira impressão ela abre portas para que você consiga falar do resto. Os primeiros segundos, imagina assim, se você está numa ligação, vou falar aqui de uma visão comercial, tá? De vendas, para vocês entenderem o contexto, mas vocês vão entender dentro da área de vocês, faz sentido também. Quando a gente vai fazer uma ligação de vendas, eu tenho 5 segundos para fazer com que o cliente me dê a oportunidade de falar mais 20 segundos com ele. Entendeu? Eu só vou ter a oportunidade de falar com o cliente 20 segundos se os primeiros 5 segundos forem muito bons. Senão, eu não tenho a oportunidade de falar 20. Depois dos próximos 20 segundos, a minha missão é conseguir fazer com que ele me dê 2 minutos. E depois dos 2 minutos é fazer com que ele me dê a oportunidade de marcar uma reunião, onde eu vou sentar com ele ali 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, dependendo da agenda do cliente, e vou poder apresentar para ele o meu serviço, a minha solução. Vocês entenderam? Na prática, se a gente for trazer para o contexto, é a mesma coisa. Os 5 segundos, primeiros 5 segundos da ligação determinam os 20 segundos restantes. Determina qual que vai ser o ritmo dos próximos 20 segundos. Se você não conseguiu nos 5 segundos gerar um impacto positivo, cara, 20 segundos é muito difícil você conseguir gerar um impacto, reverter isso em 20 segundos. Vocês concordam? Poxa, em 5 segundos eu já fiz uma bagunça aqui
já baguncei o rolê inteiro. É muito difícil que em 20 segundos eu vou conseguir reverter esse negócio. Vai ligar para o cliente, qual atitude eu quero entrar nessa ligação? Eu lembro um dia que eu estava indo para a Febracis, estava tendo um curso lá, e era um curso muito importante, foi quando eu fui ser apresentado como treinador, e eu estava ansioso, tenso, né, com aquele momento, e eu vim de casa e tenso, poxa, e agora o que eu vou falar, como é que vai ser, aquela expectativa e tal, e eu ansioso, e vindo, e aí eu estava chegando lá, umas 2 quadras de lá, eu falei, cara, tá errado o negócio aqui comigo, tá errado aqui o negócio comigo. Aí eu peguei, de verdade, assim, desse jeito que eu tô falando pra vocês, eu peguei, respirei fundo e falei assim, calma, Frederico, leveza, leveza, Frederico. Repeti 3 vezes, leveza, e soltei o ar. Aí, vocês viram? Eu falei, vocês viram que abaixou o ombro aqui, o ombro ficou mais leve, o olhar ficou mais tranquilo, eu respirei, pronto, agora eu posso ir lá e resolver o problema. E quando você entra com um estado de espírito positivo, como é que funciona? Se você entra com um estado de espírito negativo, você pode ter todas as informações, ter tudo, mas na hora não vem. Trava. A mente bloqueia, assim, fecha, parece que não sai nada de bom dali. Se você entra com um estado de leveza, um estado positivo, cara, as ideias surgem, a solução vem de forma natural. Ligação, vai fazer uma ligação, você tem muito mais controle quando você vai fazer a ligação. Então é sua obrigação, ok? Sua obrigação se preparar. É sua obrigação, antes da ligação, garantir que você esteja no estado de espírito positivo para entrar nessa bendita ligação. Se você está recebendo ligação, se o cliente está te ligando, talvez você não consiga ter tanto controle assim, porque o cliente está ligando, você tem que atender. Não é verdade? O cliente está ligando, você tem que atender. Mas, antes de atender, antes de apertar ali, respira fundo, tranquilidade, paz. 10 segundos. Oi, fulano de tal, tudo bem? Escolhe a sua melhor voz, treina de frente para o espelho, treina com seu colega, entende? Treina o sorriso na voz, treina a empatia. Treina, gente, é treinável. Não precisa nascer com isso, você treina. O meu perfil não é um perfil muito comunicativo, meu perfil é um perfil mais introspectivo, mais introvertido, eu sou muito reservado, no meu natural eu sou muito reservado, entende? Mas quando eu venho aqui, eu preciso trazer uma comunicação que impacte vocês. Eu podia chegar, gente, vocês não reparam a minha cara de cansado, não. Às vezes vocês perceberem que a energia está um pouco baixa, assim, é porque eu estou um pouco cansado, a semana foi difícil. Cara, vocês não têm nada a ver com isso. Isso é problema meu. Isso é problema meu. Entende? Então, antes de vir, eu entrei no banheiro, fiquei lá um minuto e meio lá. Vitória, 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 vitória. Agora, posso sorrir, natural. Olha para qualquer atleta de alta performance. Ele não entra para competir sem se preparar antes, sem preparar a fisiologia. Muitas outras pessoas têm potencial para entregar um resultado muito melhor do que eles. Fisiologicamente, condições físicas, condições financeiras, do lugar onde a pessoa veio, os acessos que a pessoa teve. Só que os caras souberam se posicionar, entende? Eu sei que o que eu estou falando aqui, algumas coisas são muito óbvias, algumas coisas vocês fazem, mas tem algumas coisas que vocês não fazem. Estou mentindo? E eu sei que aquilo que vocês não fazem, quando eu falo, gera desconforto, sim ou não? Você fica tipo assim, não sou eu não. Ninguém sabe, ninguém olha pra mim, não é assim? Não é desconfortável? É chato, eu sei que é chato. Mas eu preciso falar, é o meu papel falar isso. Mas eu não preciso tornar esse negócio aqui um momento de tormenta, onde vocês estão doidos para correr e sair fora daqui. Entende? Então é minha responsabilidade gerar esse ambiente onde vocês possam interagir, onde vocês se sintam à vontade, onde vocês possam perguntar, onde de vez em quando eu faço vocês ler, sorrir, interagir, porque isso faz com que vocês retenham melhor o aprendizado e com que vocês encarem o negócio de uma forma muito mais positiva. Vocês entenderam? Agora a mesma coisa você pode fazer com o seu cliente. Vamos lá, vamos no que a gente já viu até agora? Cara, se eu mapeio quais são os pontos de contato do cliente, quais são os momentos da verdade.
Eu criei mecanismos para me precaver. Esse tipo de situação ele tende a acontecer menos. Pode acontecer? Pode, mas a probabilidade é muito menor, certo? Se eu me preparei no estado de espírito positivo para aquela, tipo, não é para aquela situação, né, mas para qualquer situação, eu procurei um estado de espírito positivo, eu busquei uma atitude positiva e já trouxe no meu tom de voz uma resposta positiva, a resposta da cliente ao meu atendimento também vai ser diferente. Entende? Então, é muito mais fácil de contornar a ligação. A cliente que for com você, na hora que ela falar com o segundo, fica muito mais difícil para o segundo. Entendeu? Se ele tivesse parado o problema em você, não, o gerente está na ligação, ele está numa reunião, ele não tem como falar com a senhora agora, mas eu vou anotar seu contato, entende? É óbvio que para você chegar nisso, você precisa ter feito o resto antes, entende? A atitude positiva, o tom da voz, mas mais do que a técnica, o seu espírito positivo, emoções positivas, a forma como você atende, a forma como você fala bom dia. O mesmo bom dia, se for bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Lembra que eu falei para vocês, no contato por telefone e por WhatsApp, o cliente ele não te vê. Então, ele não tem como saber como é que está a sua linguagem corporal, a não ser pela percepção que ele tem da sua voz. Entende? Então, a sua voz, o tom da voz, a entonação, tudo isso vai fazer muito mais impacto para ele. E aí, a importância de você gerenciar a sua linguagem não verbal, a sua linguagem corporal, é porque ela vai impactar no seu tom de voz. Acredite. Acredite, ela vai impactar no seu tom de voz. As suas emoções vai determinar a forma como você se relaciona com ele. Então, você precisa estar o tempo inteiro gerenciando a sua comunicação não verbal, gerenciando as suas emoções, porque a comunicação não verbal gera emoção. Então, eu preciso estar o tempo inteiro gerenciando a forma como eu me posiciono, a forma como eu me porto, a forma como eu sento, a forma como eu... Porque isso vai impactar a percepção do cliente, vai impactar as minhas emoções, primeiramente, e vai impactar o resultado lá com o cliente. Eu preciso estar o tempo inteiro checando, entende? Eu estou aqui falando com vocês, eu preciso estar o tempo inteiro checando, se eu não estou ficando assim, com o ombro caído. Porque se eu ficar assim, com o ombro caído, cara, daqui a pouco vocês estão dormindo aqui. Entende? O cliente do outro lado, ele não sabe se você está impaciente ou não está, mas ele percebe na voz. Ele percebe na voz. Às vezes você nem está impaciente, mas a sua comunicação gerou essa sensação para ele. E a responsabilidade da comunicação é de quem comunica. Então, no atendimento pelo WhatsApp e por telefone, você tem que ser ainda mais atencioso nisso, porque você não tem muita coisa para gerenciar. Eu não tenho feedback visual do cliente, porque eu estou aqui com vocês, eu estou vendo o olho de vocês. Se você não estiver gostando da palestra, eu vejo no olho. Se estiver na dúvida, eu vejo no olho. Lá na ligação não tem como. Então você precisa estar gerenciando isso com muito mais acuracidade. Precisa estar muito mais atento na percepção do que está vindo do outro lado, para você ser mais assertivo. E precisa estar muito atento também na forma como você comunica com o que você tem, para garantir que a mensagem chegue clara para o cliente do outro lado. Ok? Então, no primeiro momento, seja por telefone ou WhatsApp, devemos sempre nos apresentar de forma clara, cordial, informando o nome e o nome da empresa. Aqui a gente está falando de técnica, ok? Falando de técnica. Se apresenta o seu nome, o nome da empresa que você está representando de forma cordial, de forma solícita, demonstrando para o cliente que você está disposto. Olá, bom dia. Meu nome é fulano de tal, sou atendente aqui na JM. Em que posso te ajudar? Ok? No bom dia, no olá, traga sempre tem um efeito que a gente chama que é magnético. O efeito que a Xuxa usava para atrair milhões de baixinhos no mundo inteiro. Que é o poder de esticar as palavras. Esticar as palavras trazem emoção para o negócio. Olá, bom dia. Agora eu posso esticar para cima. Olá, bom dia. Eu posso esticar para baixo. Olá, bom dia. Vocês viram? Nos dois eu estiquei. Só que eu estiquei. Olá, bom dia.
entonação para cima, ela fica mais positiva. Se vocês forem observar a propaganda de varejo, toda propaganda de varejo tem alguém falando muito rápido e num tom mais alto. Porque o tom mais alto ele traz alegria. Entende? O tom de voz mais alto ele traz alegria, o tom de voz mais baixo, mais grave, ele traz um pouco mais de seriedade. Quando eu falo mais acelerado, traz energia. Se eu falo pausado, traz um pouco mais de sobriedade para a conversa. E aí, é importante que você também aprenda a dosar isso ao longo da conversa. Vai ter momento onde você vai precisar ter... Não adianta o cliente... Cara, tá um caos aqui. Meu sistema caiu. Eu estou 3 horas aqui sem conseguir vender. Uma fila de cliente na minha porta. Ô, seu fulano, eu entendo o que o senhor está falando. Mas fica tranquilo que a gente vai resolver. Cadê a empatia do negócio, entendeu? Vocês estão entendendo? Então eu preciso trazer, às vezes, uma comunicação congruente. Nesse momento, ô, seu fulano, eu estou entendendo, mas fica tranquilo, a gente vai resolver isso para o senhor. Tá? Eu vou buscar uma solução aqui e a gente vai resolver. Ou seja, eu trouxe a mesma fala, mas num tom de voz, numa entonação, num ritmo que, para o cliente, se torna muito mais coerente. Vocês lembram que eu falei para vocês que vocês vão ter que se aprofundar em tudo que eu falei aqui? Vocês lembram que eu falei para vocês? Precisa estudar, gente. Você vai precisar se aprofundar em aprender mais sobre isso. Entende? Então, quando eu abro uma conversa, eu sempre abro com um tom de voz lá em cima. Olá, fulano, bom dia! Tudo bem? Eu levo o tom lá para cima. Porque isso vai trazer energia, alegria. Entende? Vai trazer abertura. Agora, na hora que o cliente responde, eu ouço com atenção qual é o tom do cliente para que eu ajuste o restante da conversa no tom do cliente. Quando eu crio esse rapport, que a gente fala, esse espelhamento ali na comunicação com o cliente, eu consigo fazer com que eu traga o cliente, gerar confiança instantânea, eu trago o cliente para o meu lado e eu consigo fazer com que nós dois construamos uma solução juntos. Em vez de ficar o cliente de lá reclamando e eu daqui tentando justificar para ele por que não dá para ser assim. Entende? Está fazendo sentido aí para vocês? Então, abertura, tom de voz, lá em cima, olá, sempre cumprimenta de forma cordial e leva o tom da conversa, esticando as palavras para cima. Ok? A não ser que você queira dar uma notícia ruim para o cliente, aí você estica para baixo. Oi, senhor fulano, bom dia, tudo bem com o senhor? Ok? Segundo, identificação do cliente. Depois que eu cumprimentei o cliente, fiz a abertura ali, o primeiro contato da conversa, os primeiros 20 segundos, a próxima parte é a parte onde eu vou identificar o cliente. Então eu vou perguntar quem é o cliente, de onde ele está falando, eu vou me situar, entende? Vou me situar do que ele faz, onde é que ele está, para eu poder ajudar ele. Então, após o primeiro contato, é importante identificar o cliente, perguntar o nome dele, a empresa, informações relevantes. Essa é uma etapa fundamental para que você personalize o atendimento e garanta que você está falando com a pessoa certa. Essa é uma etapa fundamental para que você saiba quem é aquela pessoa, o que ela resolve, qual o nível de autonomia dela, que tipo de demanda ela pode trazer para você. Isso vai facilitar o restante do seu atendimento, ok? A gente, lá na Estônia, a gente tinha até um negócio que era preditivo. Então a gente tinha um sistema que mapeava os possíveis problemas que o cliente podia ter. E aí, esse sistema, quando o cliente ligava, ele já aparecia na tela para o atendente assim, olha, esse cliente foi cobrado a mensalidade ontem. Pode ser que ele esteja com problema na conciliação dos pagamentos dele. Então, o cliente já ligava, a gente já tinha uma noção ali de que pode ser que ele estivesse ligando para saber sobre a conciliação do pagamento dele ali, que não estava certo porque a maquininha cobrou a mensalidade dele no dia anterior, entendeu? Então, a gente já... Se eu me antecipo, lembra que antecipação é? Antecipação é o que, gente? Poder. Antecipação é poder. Antecipação é poder, ok? Então, se eu me antecipo, eu consigo ajustar isso melhor. Se eu não tenho um sistema para prever isso, e mesmo tendo um sistema para prever, a segunda etapa, logo depois que eu me identifiquei, que eu abri a conversa com o cliente, é buscar entender, identificar, prever quais são os possíveis problemas, quais são as possíveis causas, para que eu possa depois apresentar possíveis soluções. Ok?
Então, primeira parte, primeiro contato, eu me apresento. Segundo, eu me identifico quem é o cliente. Terceiro, eu vou me aprofundar para entender as necessidades do cliente. Então, vou identificar qual é a necessidade do cliente, o que é mais importante para ele, fazer perguntas claras que te permitam compreender de fato qual é o problema e a expectativa do cliente. Isso é muito importante, entender qual é o problema do cliente e qual é a expectativa dele. Entende? O que o cliente quer e para que o cliente quer. Repete comigo, o que o cliente quer, e para que o cliente quer. Entender o que o cliente quer e o para que o cliente quer aquilo vai te ajudar a direcionar a melhor solução. Porque às vezes a sua solução não é a solução que o cliente está buscando. Entende? Às vezes o que talvez pro seu nome, Guilherme, lá pro Guilherme, cara, o fio de cabelo não fez diferença nenhuma. Entende? Por quê? Cara, para ele, aquilo não era um negócio importante. Entende? É irrisório, cara, um fio de cabelo. Ah, pelo amor de Deus, né? Entende? Mas para Madalena era, cara. Entende? Para Madalena, o fio de cabelo era mais importante do que aquela piscina gigante aquecida lá, entendeu? Que ela nem vai naquele lugar, que ela já sabe que chegar lá vai ter um monte de mulher de biquíni e ela não quer que o marido dela esteja lá. E ela não pode molhar o cabelo, porque vai ter que estragar a chapinha, entendeu? Depois eu diagnostico o problema. Então, após entender a necessidade do cliente, é hora de diagnosticar o problema. É importante fazer perguntas mais específicas que nos permitam identificar a causa do problema e as possíveis soluções. Então, fulano, me descreve um problema com mais detalhes. Quando ele começou? Quais foram as últimas ações que você realizou? O que você já tentou fazer para resolver? Entende? Busca informações do cliente de forma que você consiga olhar o contexto como um todo. Quando é que você começou a perceber esse problema? Tem muito tempo que está assim? Ele já apresentou algum sintoma parecido antes? Ok? Então, quanto mais informações sobre o problema eu levanto, maior vai ser a minha assertividade. No final das contas, o que importa não é você... Toda essa parte anterior é para garantir que no final você consiga resolver o problema com poucas ações. Entende? Porque se você não faz bem essa etapa, depois quando chega lá na frente você vai precisar gastar uma energia gigante, gastar muito esforço para tentar solucionar o problema. E às vezes o seu esforço não dá em nada porque a solução que você gerou não era o que o cliente precisava. Não era o que o cliente queria. Não era a expectativa dele. Entende? Não era o que o cliente estava buscando. Eu pedi um feedback sobre mim. A pessoa me deu um feedback sobre a empresa. Pô, não quer saber de feedback da empresa? Feedback da empresa já deu lá na pesquisa de satisfação. Eu quero saber o que você acha de mim. Entende? Então, se a pessoa me para e me pergunta, não, beleza, mas você quer esse feedback para quê mesmo? Simples. Para que você está querendo esse feedback? Deixa eu só entender. Não, eu quero esse feedback porque eu quero melhorar, me desenvolver na minha carreira, na minha profissão. Ah, legal, bacana, muito bacana. Então deixa eu te falar. Acho que você pode melhorar nisso, nisso e nisso. Vai ser bem legal, vai te ajudar, você vai demonstrar mais empatia, mais respeito, as pessoas vão confiar mais em você. Ó, fabuloso, era o que eu queria. Né? Não ia dar uma volta, falar um monte de coisa que não era o que eu queria ouvir. Então, entender o que o cliente quer, para que o cliente quer, diagnosticar o problema, entender a necessidade, identificar claramente o cliente, vai permitir que você parta para outra etapa com muito mais segurança. Agora que você já levantou informações suficientes, já fez pesquisa de mercado, já coletou os dados, agora você pode partir para a solução. E provavelmente você já vai ter uma solução já de pronto. Por quê? Você já fez o bom trabalho antes. Você não vai precisar ficar testando coisa para resolver. Não vai ser um testador, você vai ser um resolvedor de problemas. Ok? Então, após diagnosticar o problema, é hora de quê, gente? Após diagnosticar o problema, é hora de quê? Apresentar a solução. Todo mundo junto. Após diagnosticar o problema, é hora de quê? Apresentar a solução. Para quem? Aí é importante você explicar de forma clara, de forma assertiva e objetiva, usando uma linguagem acessível e evitando termos muito técnicos. Ok? É importante que você fale numa linguagem que o cliente compreenda. Lembra? A responsabilidade da comunicação é de quem? De quem comunica. Se a responsabilidade da comunicação é minha, então eu preciso usar uma linguagem que seja acessível para o meu cliente,
para fazer com que ele compreenda o que eu estou dizendo. Muitas coisas que eu estou dizendo para vocês aqui, se vocês forem perceber, eu uso, às vezes, exemplos do dia a dia, da rotina. Entende? Por que eu não fui falar de negócio de feedback? Eu pedi um feedback, o cara me deu feedback sobre a empresa. Porque é uma linguagem que é acessível, sim ou não? A maioria vai saber como é que funciona, independente da sua área. Entende? Então, traga exemplos, analogias e uma linguagem que permita o cliente compreender melhor o que você está dizendo. Traga exemplos do dia a dia, do contexto ali do cliente, de coisas que ele tem acesso para facilitar o entendimento dele, para fazer com que ele visualize o processo e compreenda o que está sendo feito. O cliente não precisa entender na prática, ali no detalhe, o que você faz, mas ele precisa entender por que você está fazendo aquilo, para que ele sinta a segurança de que a sua solução é de fato a melhor solução para ele. Ok? E aí, na hora de apresentar a solução, é muito importante isso. Então, senhor, olha, a solução do seu problema é essa e essa e essa. Para implementar, a gente vai precisar fazer isso, isso e isso. Isso é necessário por causa disso, disso e disso e daquilo outro. Para o senhor entender, deixa eu dar um exemplo. Imagina que isso, isso e isso aconteça. Então, a gente fazendo isso, vai gerar essa e essa solução e o problema do senhor provavelmente vai ser resolvido. Se não for resolvido, aí a gente vai ter uma segunda alternativa, que é isso e isso aqui, que aí a gente vai precisar checar para ver se vai ser necessário. Tudo bem para o senhor? Isso traz autoridade, ok? Traz autoridade. Quando a gente fala de autoridade, a pessoa coloca autoridade na empresa, mas antes ela coloca autoridade nas pessoas que estão na empresa. Você vai lá no Albert Einstein. Por que o Albert Einstein é um hospital referência? Porque os profissionais do Albert Einstein são profissionais referência. Entende? Você confia que vai chegar lá e o médico sabe o que está fazendo, porque é normalmente isso que acontece. Se os profissionais que estão lá começam a fazer um serviço meia boca, você vai entender, cara, não vou no Albert Einstein não. Lá é um hospital bem... O pessoal é meio... não sabe muito o que faz não. Se começa a surgir boatos aí, histórias, situações de que o médico fulano de tal, do Albert Einstein, cometeu um erro cirúrgico, cometeu um erro médico, isso compromete a imagem do Albert Einstein. Compromete primeiro a do médico. Concordam? Primeiro é o médico que vai à bancarrota. Mas a imagem do hospital começa a ficar... Se acontece uma, talvez você consiga remediar. Mas se acontece várias? Se várias vezes começa a ter reclamação, o médico passou um medicamento que não era para passar. Ah, o médico falou para eu tomar esse remédio aqui, mas depois eu tinha alergia. Ele nem checou se eu tinha alergia do medicamento. Ele me passou para fazer isso daqui, mas isso aqui que ele me passou para fazer conflita com outro tratamento que eu estava fazendo com a nutricionista fulano de tal. E aí, agora, eu tenho um problema lá com a nutricionista porque o médico não checou antes se eu fazia tratamento com a nutricionista. Ele não checou o que a nutricionista estava fazendo comigo, entende? Então, eu apresentei a solução para o cliente aceitou, agora eu preciso acompanhar o processo de implementação disso. Preciso acompanhar até o final, saber se foi feito do jeito que foi combinado, se precisou fazer alguma alteração, eu preciso comunicar para o cliente, entende? Eu preciso estar acompanhando para saber se o cliente está sendo bem atendido pelas pessoas que fazem parte do processo, porque isso também vai impactar na satisfação do cliente em relação a mim. Lembra? Tudo isso são pontos de contatos. Não adianta eu atender o cliente e largar lá, deixar solto. Ah, agora o pessoal lá do suporte resolve. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Minha esposa contratou um plano de saúde da Unimed. Aí, na hora de contratar, foi fantástico. A moça atendeu e tal, a consultora, corretora, né, do plano de saúde e tal. Aí agora ela precisa fazer uma alteração no plano de saúde. Ela precisa alterar a categoria lá. E aí ela ligou para a consultora. Ah, não, essa parte não sou eu que resolvo não. Você precisa ligar lá na central para eles fazerem para você. E tchau. A experiência que a minha esposa tinha tido positiva com a consultora, agora foi por água abaixo, porque não teve um acompanhamento. Aí você fala assim, ah, Fred, mas isso não é minha obrigação. Ok. Se você faz só a sua obrigação, você vai ser pago só por ela. E está tudo certo. Se você faz só o que te mandam, sabe o que a Bíblia fala? Com respeito à fé e à religião de todo mundo.
Não é eu que digo, está na Bíblia. Se você faz só o que você é mandado, você é o mais inútil. Servo inútil, é o que a Bíblia diz. Loucura, né? Eu não quero ser inútil não, gente. Não sei vocês, mas eu não quero ser inútil não. Então lembra? Fazer o algo a mais. Fazer o algo a mais. Fazer esse acompanhamento. Liga para o cliente. Fulano, resolveu? Deu certo? Ficou faltando alguma coisa? A solução foi do jeito que o senhor desejava? Ok? Aí entram as duas fases. Implementar a solução. Então fazer esse acompanhamento durante o processo de resolução do problema. E depois do problema resolvido, fazer o acompanhamento. Então após a implementação, é ir lá e acompanhar com o cliente. O problema foi resolvido? O senhor está satisfeito? Tem algo a mais que a gente pode fazer pelo senhor? Entende? O processo foi satisfatório? Entende? Acompanhar para garantir que no final o problema foi resolvido e o cliente foi satisfeito. E depois disso, a finalização do contato. Então, é hora de finalizar o atendimento, agradecer o cliente e colocar à disposição para atendimentos futuros. E aí tem um plus, que é o relacionamento. O plus é o relacionamento. Mesmo depois que finalizou, a entrega foi feita, o atendimento foi feito, de tempos em tempos, faça com que o cliente lembre que você exista, que você existe. De tempo em tempo, manda algum conteúdo. Seu fulano, tudo bem com o senhor? Eu vi que o senhor tem supermercado, né? Eu estava vendo aqui na internet um vídeo legal sobre, sobre mudanças de cenário econômico para os supermercados. Eu queria compartilhar com o senhor. Eu acho que vai ser útil aí para você fazer a gestão do seu negócio. Foi de graça. Estava no YouTube. O cliente vai falar assim, poxa, ele lembrou de mim. Sabe como algumas empresas estão se diferenciando agora? Elas estão enviando carta para o cliente. Porque ninguém olha e-mail mais, né? Ninguém dá conta daquele tanto de e-mail. E nem spam, mensagem no WhatsApp de robôs enviando mensagem. Ninguém dá conta daquilo mais. Mas imagina, cara, você recebe uma carta pelo Correios na sua casa, no seu endereço, com o seu nome. É diferente, né? Do nada. Só desejando que você seja feliz, que você tenha um ano próspero, que seu dia seja de muitas realizações, que seu mês seja de conquista, de muitas vendas, ou compartilhando alguma informação que seja útil. A experiência é diferente ou não é, gente? Faz com que o cliente tenha uma percepção de valor diferente, sim ou não? E custa pouco. Custa muito mais barato do que um outdoor. Vocês estão entendendo? Mas por quê? É algo que o cliente não estava esperando. Então, de tempo em tempo, manda uma mensagem para o cliente para saber se está tudo bem. Ô fulano, estou passando aqui só para desejar uma boa semana para você. Fulano, olha, eu vi um artigo aqui que eu acho que vai fazer muito sentido para você. Estou compartilhando aí com você. Depois, se você tiver até um tempo, me lê e me diz o que você achou. Pronto. Entendeu? Isso vai gerando créditos. Você vai fazendo depósitos que vai fazer com que o cliente, quando ele for falar com você, por mais que ele esteja estressado, por mais que o mundo esteja caindo na cabeça dele, mas ele já vai vir com abordagem diferente. Porque ele tem uma percepção diferente sobre você. Ele vai se lembrar de você, do seu atendimento, do seu cuidado, da sua entrega. Ok? Para a gente finalizar, 7 pecados do atendimento. Apatia. Apatia é falta de emoções percebidas, aquela pessoa que não demonstra emoção. Fulano falou que tá... Oi, fulano, tudo bem? Cara, meu cachorro morreu, estou muito triste. Ah, que bom! Vamos seguir aqui com o seu atendimento. Entendeu? O cara não tem emoção no negócio, entende? Olha pelo lado positivo, pelo menos uma despesa a menos agora, né? Má vontade, que é quando o atendente tenta se livrar do cliente sem resolver o problema. Frieza, que é o tratamento de forma desagradável, distante, indiferença. Desdém, quer deixar um cliente enfurecido? Faz ele achar que o problema dele não tem importância nenhuma. Desdenha dele pra você ver. Aí você vai ver o cliente ficar puto, hein? Aí fica nervoso, irmão. Você fazer ele acreditar que, só isso? Você tá reclamando disso?
Robotismo é aquele negócio de ficar preso no script ali. Eu sei que vocês não têm isso aqui, que a Carol me falou, que aqui vocês têm uma boa flexibilidade. Mas aquele negócio, já viu aquela ligação que você liga no call center e vai, senhor, aqui o atendimento é desse jeito. Se o senhor quiser passar para a próxima etapa, o senhor precisa responder essa, essa e essa pergunta. Fica travado o processo, não tem interação, não tem energia, não tem movimento no negócio. Demasiado apego à norma e jogo de responsabilidade são os principais pecados no atendimento ao cliente. Quais são os principais... olha esse aqui, para vocês entenderem um pouco. Minha conta que venceu no dia 15. E aí, o que aconteceu? Hoje, minha linha foi cancelada. Eu quero saber por quê. Porque a conta está paga. Ninguém me informou. Data de vencimento era 15/9 e a senhora pagou o 1º/11. Isso. Devido a esse atraso, a senhora foi cancelada. Tá. Só que na minha carta de parcelamento não fala na FIA após 30 dias seria cancelado. Não, pô, senhora, a senhora já atrasa a conta dele quando tiver o parcelamento. A senhora atrasa? Dá pra você abaixar o tom de voz que você está falando comigo, que você está me incomodando? A senhora é o quê? A senhora é o Porque quê? assim, se você continuar falando nesse tom, porque está aqui a ligação está sendo gravada, É uma bela voz. se você continuar falando esse tipo de palavrão na minha orelha, Se eu passar a informação para a senhora não quer aceitar? não, eu não quero aceitar uma vírgula. Você começou a me atender agora. Senhora, a aliança foi cancelada e Então, por acabou. que você está xingando? Porque sim, porque a senhora entra aqui Não, e não pede quero uma saber. Você completa. você não tem a mínima vontade de Não, eu trabalhar? falo, a senhora abaixa o tom de voz comigo. Abaixa o tom. Vocês viram que antes de falar qualquer palavra, ela falava O que ele estava comunicando ali? Tô nem aí. Impaciência, desdém. Entende? Antes de falar qualquer palavra. Ele já comprometeu o restante do atendimento inteiro. Depois vai só piorando. Os primeiros 5 segundos importam muito. Ok? Então, para fazer um bom atendimento, desenvolva confiança e fidelidade com o seu cliente. Tá? Atenda a necessidade do seu cliente. E para atender a necessidade do seu cliente, primeiro você precisa entender o que o cliente quer. Para que o cliente quer. Repete para mim, o que o cliente quer. Para que o cliente quer. Se você não entender isso, você pode dar um bom tratamento, você pode ser o cara mais gentil, mais gente boa, mas dificilmente você vai conseguir atender a necessidade do cliente, porque você não entendeu qual é a necessidade dele. Qual é a necessidade básica, fundamental. O que está no cerne da questão, o que o cliente espera, qual que é a expectativa dele de fato. Ok? Depois, coloque no lugar do cliente, demonstre sensibilidade em relação aos problemas, preocupe genuinamente com ele, demonstre respeito e reconheça os diversos tipos de personalidade e como agir adequadamente. Depois, preste atenção, quando você estiver com o cliente, presença, estado de presença. Deixe o celular de lado, nada de ficar teclando no computador, maçando chiclete, conversando com um colega. Se você tem um problema para resolver em casa, bota no papel, escreve no papel para você se lembrar de resolver depois, tá? Não fica com o negócio na mente não, isso é importante, tá? Não fica com o negócio aqui na cabeça não, porque ele vai te atormentar até você botar ele em algum lugar. Então, bota um papel ali do lado, o que você tem de resolver, tem um problema para resolver depois, tem um cliente que ligou, você não conseguiu resolver o problema antes de ir para a próxima ligação, escreve no papel, bota no sistema, anota em algum lugar que você vai lembrar, que esteja de fácil acesso, para aquilo desocupar a sua mente. Você tirou daqui, botou no papel, a sua mente fica livre para prestar atenção verdadeira no próximo cliente. Atenção presta atenção nisso, a etimologia da palavra atenção é atenção, é ausência de tensão, falta de tensão. Atenção é isso, é tirar a carga. Tira a tensão para você entrar leve e estar presente verdadeiramente, se conectar de verdade, olhar no olho, perceber o que a pessoa está buscando, estar atento aqui no que o cliente está dizendo, estar presente de fato, com a sua mente e o seu espírito, tudo de fato presente para aquele cliente, para aquele momento, para a situação. Demonstre o empenho pessoal, então seja atencioso, seja proativo e prestativo. Mostre o interesse em se desenvolver, seja confiante e independente no trabalho. Então busque se desenvolver e esmerar para aperfeiçoar suas habilidades pessoais e interpessoais todos os momentos,
para que no momento de uma ligação tensa, no momento de um desafio, de um cliente insatisfeito, você tenha como reagir de forma assertiva. Entende? Você não tem como colocar para fora aquilo que primeiro você não colocou para dentro. Você não tem como dar uma resposta que primeiro você não tenha feito uma pergunta. Você não tem como usar uma habilidade que primeiro você não tenha adquirido conhecimento. Então aí fica uma pergunta. Todo mundo aqui trabalha com atendimento, não é? Sim. Todo mundo trabalha com atendimento aqui? Todo mundo paga suas contas aqui com atendimento? Sim? Tem alguém aqui que não paga as contas com atendimento? Todo mundo, né? É atendimento que provê sua casa, que paga suas contas, que provê suas famílias, férias do final de ano, viagem. É? Quantos livros sobre atendimento você leu no último ano? Eu não estou falando de você ler um livro por semana, estou falando de um livro em 12 meses. Da sua área, focado naquilo que você faz. É a sua profissão, cara. Você vive disso, é isso que você paga as contas. Você não vai fazer um curso, não vai fazer um treinamento, não vai se aperfeiçoar. Então busque o tempo inteiro aperfeiçoamento. Demonstre empenho pessoal, invista, tira do seu bolso, separa uma parte do seu orçamento para investir. Porque isso retorna para você. Isso retorna para você, é o que paga as suas contas. Ok? 5. Domine a atenção. Então, seja organizado, calmo e construtivo. Demonstre tolerância, paciência e controle das emoções. Então, busque a inteligência emocional. Lembra que eu falei para vocês? Busque ativar um estado positivo antes de cada ligação. Busque trazer recursos alinhados com aquilo que você quer entregar para o cliente em cada interação. Isso vai te ajudar a ser mais assertivo durante a conversa. Trabalhe bem em equipe. No final das contas, você não vai conseguir gerar um resultado sozinho. Você pode fazer tudo aquilo que eu falei, as técnicas todas. Mas se você não tiver um bom relacionamento com seus colegas, para que eles te ajudem a agilizar o processo, se você não entender quem que resolve o quê e como eu posso demandar essa pessoa de uma forma assertiva, se você não estiver fazendo depósito na conta dos seus colegas, depois você provavelmente vai ter mais desafio para conseguir resolver os problemas do seu cliente. Na hora que você precisa ir lá para a solução, você não sabe a quem recorrer e muitas vezes também não sabe como recorrer a essa pessoa da forma certa para que ela te ajude. Então, demonstre, trabalhe bem em equipe. Mantenha o profissionalismo. Então, cuide da sua aparência. Zele da sua voz, toma água. Hidrata a sua voz, porque ela é seu instrumento de trabalho. Entende? Cuida da sua alimentação. Porque não adianta você querer chegar para fazer um atendimento top para o seu cliente depois do almoço que você comeu meio quilo de feijoada na sexta-feira. Você não vai ter energia, meu amigo. Não adianta. Você está entendendo? Vai bater um sonão. Então, cuida do que você se alimenta. Cuida da sua saúde. Cuida da sua voz e hidrate, que é o seu instrumento de trabalho. Tá? E mantenha o profissionalismo. O profissionalismo na forma como você conversa, no seu diálogo, um tom de respeito. Às vezes, tudo bem, às vezes você quebrar o gelo um pouco, fazer uma brincadeira. Se o cliente dá liberdade, você faz uma piadinha. Mas mantenha sempre uma postura de profissionalismo. Entenda quais são os limites, o que não pode ser ultrapassado. Porque tem limites que, se você passar eles, depois você não tem como voltar atrás. Tem limites que não dá para voltar atrás. Então, cuidado. Mantenha o profissionalismo. Tá? Até o pessoal da empresa que eu trabalhava fala assim, cara, vai ter confraternização da empresa. Eu falo, não, que top e tal. Open bar. Oh! Só que cuidado. Eu nunca vi alguém ser promovido numa confraternização de empresa, mas ser demitido eu já vi. Isso fala do seu profissionalismo em ambientes diversos, ok? Então, cuidado. Dá liberdade? Cara, dá liberdade. Brinca, tá? Sorri, pode ser leve. Mas cuidado com um nível, com um limite. Porque se você passar um limite, pode ser que depois você perda o respeito. Tá? Resolva os problemas. Então não adianta nada se fazer todo o resto e não resolver o problema. Seja um resolvedor de problema. No final das contas, você sempre vai ser pago pela qualidade, a quantidade de problemas que você resolve, a qualidade que você resolve esses problemas e a quantidade de problemas de pessoas ou de problemas que você consegue resolver ao mesmo tempo. Se você consegue resolver o problema de muitas pessoas numa qualidade muito boa e de forma ágil, você vai ser muito mais bem pago do que aquela pessoa que resolve muito bem um problema, mas resolve o problema um só por vez. Então, quanto melhor a sua capacidade de resolver problemas, maior vai ser seu pagamento.
Aplique conhecimentos e habilidades técnicas, a gente já falou, e organize suas atividades de trabalho. Então, cuidado com a sua rotina, agenda, use o sistema, insira informações no sistema, porque aquilo vai te dar facilidade para organizar as coisas. Quando eu fazia a rua, cara, eu entrava no cliente, passei no cliente, o cliente não estava lá, eu jogava no sistema. Ó, fui aqui no cliente, dia tal, tal hora, o cliente não estava. Imputei. Por quê? Porque depois, quando eu voltar naquele cliente de novo, eu tenho um histórico. Mas principal, o meu colega, se um dia eu não estiver lá e outro colega precisar ir lá resolver o problema, ir lá conversar com o cliente, cara, ele tem um histórico inteirinho. Olha que facilita a vida do cara. Olha que a experiência do cliente vai continuar sendo boa mesmo eu não estando lá. Porque eu fiz um bom trabalho de casa. Entende? Eu joguei informação, tem informação. O cara sabe lá quantas vezes eu fui no cliente, quantas vezes ele estava, quantas vezes ele não estava, quando eu fui, o que eu falei, o que eu resolvi, o que não resolveu, o que o cliente reclamou, o que o cliente deixou de reclamar. Está tudo lá. Está tudo escrito. Está tudo registrado. Então, quando você cria histórico e organiza isso, fica muito mais fácil de fazer a gestão depois. Ok? Pratique estado de presença, sorria. Quem sorri vende mais. Trate o cliente pelo nome. Isso aqui o nome é a palavra mais doce que existe. Então, sempre trate o cliente pelo nome. Ouça com atenção. Dê um retorno ao cliente. Não deixe o cliente sem retorno, pelo amor de Deus. Nem que seja para dizer, fulano, não consegui resolver seu problema ainda hoje, mas eu vou te dar uma solução até amanhã, até depois de amanhã. Fulano, vai precisar prorrogar o prazo aí por causa disso e disso e disso. Nem que seja, fulano, eu não encontrei uma resposta ainda, mas o cliente sabe que você não abandonou, que você não esqueceu o problema dele. Deu retorno para o cliente. Lembra? A responsabilidade de quem comunica é de quem? A responsabilidade da comunicação é de quem? De quem comunica. E você está comunicando o tempo inteiro. Se você ficou de dar um retorno para o cliente e não deu, isso comunica alguma coisa para o seu cliente. O que é que você está comunicando? Que você não se importa. Que eu não me importo. Que eu esqueci dele. Que o problema dele não é tão importante assim. Se fosse importante, não tinha esquecido. Hã? Se o problema fosse importante, não tinha esquecido. Não tinha esquecido. Entende? Então, eu estou comunicando algo. O tempo inteiro eu estou comunicando. Então, dar um retorno para o cliente, nem que seja para falar, amanhã eu te dou um retorno, mostra para o cliente que você se importa. Mostra para o cliente que ele é importante. Mostra para o cliente que o problema dele, eu não esqueci, que eu estou de olho, eu estou acompanhando. Fulano, não consegui ainda parar para resolver isso, mas fica tranquilo que eu estou acompanhando e a gente vai encontrar uma solução. Entende? Só o fato de você fazer isso já demonstra para o cliente que você se importa. É sobre o que você comunica, tá? Evite gírias, demonstre empatia, faça perguntas, a gente já falou, ajuste a linguagem com a outra pessoa, cuide da sua comunicação não verbal e tenha ações congruentes com a sua fala. Seja objetivo, se expresse com clareza, gerencie suas emoções e faça perguntas de checagem. Então, se alguma coisa que o cliente falou te deixou na dúvida você checa. Na dúvida você vai lá e confere a informação, ok? Perguntas, dúvidas, antes da gente finalizar? Quando você disse no começo da palestra que quando temos um cliente satisfeito, indica um problema, você estava se referindo ao fato da gente ficar muito à vontade, muito confortável. Também, mas é principalmente ao fato de que... Lembra dos picos de emoções? Às vezes, para que eu consiga garantir o sucesso e garantir que o cliente continue comigo, eu preciso fazer com que ele tenha um pico de emoção positiva um pouco maior. Então não basta ele estar satisfeito. Eu preciso fazer com que ele fique muito satisfeito. Se eu deixar que o cliente fique satisfeito, só satisfeito, por muito tempo, é provável que isso vai começar a gerar tédio e a gente perde o cliente. Entendeu? Então, não adianta, é óbvio que eu preciso manter a qualidade sempre, mas de tempos em tempos eu preciso fazer um algo a mais. Eu preciso gerar um plus, eu preciso fazer um pico de emoção, porque isso é o que gera crédito. Entende? Cara, o básico é o básico. Entende? Eu passar na farmácia e comprar o remédio que a minha esposa pediu, o absorvente dela, ela já esperava isso, não tem nada demais. Entende? Não tem... Na verdade, se eu deixar de fazer é um problema. Entende? Agora, se eu levei o absorvente
e levei o chocolate, aí é outra coisa, entende? Zero açúcar. Zero açúcar. Entendeu? É igual aquele negócio que aconteceu com a Nokia, se eu não me engano. Vendia celular, celular muito bom. Só que aí começou a vir os novos celulares e ela não se atualizou. Continuou fazendo os telefones antigos, que fazia muito bem. Só que perdeu o mercado por fazer com excelência a mesma coisa que sempre fez. Dominava o mercado e perdeu por causa disso. Reclamações de clientes são sempre uma porta de oportunidade, tá? Eu sei que vocês lidam com muitas reclamações de clientes. E o que eu vou trazer aqui agora vai ajudar vocês a ter um olhar diferente para isso. Se o cliente reclama, é porque ele ainda está interessado, ok? O dia que a sua esposa parar de reclamar, ela já está olhando para fora. Pode ficar atento, porque o cliente só reclama porque ele ainda está interessado no negócio, entende? Porque ele gosta da empresa. Então, toda reclamação de cliente é uma porta de oportunidade. Quando o cliente estiver reclamando, fala, peraí, qual que é a oportunidade que tem escondida aqui? O que o cliente está querendo me dizer com isso daqui? Qual é a oportunidade de melhoria? Qual é a satisfação dele? Qual é a necessidade dele que eu não estou atendendo? Entende? Talvez a reclamação dele, o problema não é exatamente aquilo que ele está reclamando, mas algo que está por trás daquilo. É algo que está por trás daquilo. Entende? Quando a minha esposa reclama que eu não dou atenção para ela, que quando a minha esposa começa a perguntar assim, amor, você me ama? Eu já sei. Provavelmente eu esqueci de lavar o banheiro, entendeu? Eu não lavei o banheiro, que era o que ela queria que eu fizesse. Ou eu estou trabalhando muito e não tirei um tempo para a gente sair e ver um filme juntos. Entende? Ela não está perguntando se eu amo ela. Não é sobre isso, entende? Então, às vezes, o cliente também, o que ele está reclamando, cara, não é o problema que está gerando a insatisfação. E aí você precisa ter essa curiosidade de fazer perguntas, de demonstrar atenção, de buscar compreender, de investigar um pouco mais para descobrir qual é de fato o problema. Porque toda vez que o cliente traz uma reclamação, ele te traz uma oportunidade de melhoria. E ele demonstra que ele ainda está afim de manter o relacionamento. Porque senão ele não teria nem ligado. Ele teria ligado só para cancelar. Ou nem teria ligado para cancelar. Teria mandado um e-mail solicitando cancelamento, que é para nem ouvir tua voz. Quer nem saber de você. Às vezes ele até mandaria devolver os equipamentos, o que tivesse de devolver aí, ó. Te vira. Não quero nem ouvir a voz de vocês. Então, se o cliente está ligando, olhe para aquilo como uma janela de oportunidade. Ele está me dando uma oportunidade nova. Ele está querendo me dizer de algo que eu posso melhorar, que eu não sei ainda. E talvez o que ele está querendo que melhore nem é aquilo que ele está falando. Mas se você tiver cuidado e começar a investigar, você vai perceber oportunidades de melhoria escondida naquilo que ele está falando. Ok? Bom, foi uma honra estar aqui com vocês. Espero que tudo aquilo que a gente viu aqui, que vocês consigam colocar em prática lá pelo menos 10%. Se vocês colocar 10% em prática, eu sei que já vai gerar um resultado extraordinário. Mas, acima de tudo, que vocês saiam daqui determinados a continuar se desenvolvendo, a continuar se preparando, buscando aprendizados, fazendo cursos, treinamentos, vendo vídeo no YouTube, buscando aperfeiçoar o que vocês têm, para que você consiga fazer um trabalho melhor, para que você consiga gerar um impacto verdadeiro na vida dos clientes de vocês e que quando os clientes falarem da JM Sistemas, eles lembrem de uma empresa que gera esperança, uma empresa que gera resultado, uma empresa que de fato se importa com isso.